né? Então, o bem é tão importante que justifica atribuir a titularidade dele a uma coletividade que eu não posso precisar exatamente qual é. Tá? E esse é o terceiro momento. Né? Se nós formos ver, corresponde na classificação tradicional, que nós já vamos tentar adentrar, os direitos de toda a humanidade, os direitos de fraternidade. Sobre o direito de tomar. Direito do mar. Sobre o direito do mar. Obrigado. Então, está correto no slide. Eu aqui achei que não soava bem falar sobre o direito. Não é mais fácil do direito. Tá? Bem, mas depois nós vamos ver aqui a classificação. Tá? Antes eu queria só relembrar para todos algumas questões básicas a respeito de direitos humanos e que acabam sendo importantes. Primeiro, a questão da denominação de direitos humanos, direitos do homem. Há autores como Almir de Oliveira que conseguem encontrar uma diferenciação entre a denominação de direitos humanos e direitos do homem. Mas são poucos, até porque essa é uma formulação que tenta explicar o que é mais facilmente explicável quando nós verificamos por que essas denominações se apresentam. Nós chamamos de direitos humanos quando nós aproveitamos a expressão americana, human rights. Eles consagraram e nós acabamos incorporando. É por isso que, prioritariamente no Brasil, se denomina de direitos humanos, até para não ter uma vinculação de gênero ou uma limitação de gênero que a segunda denominação poderia apresentar, porque ela se refere ao homem e não a todos que compõem o gênero humano. A espécie humana. A expressão direitos humanos do homem, entretanto, não foi abandonada, porque tradicionalmente ela é a primeira que foi apresentada. Ela vem da Declaração Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os franceses continuam utilizando a denominação direitos do homem, porque historicamente isso para eles faz sentido. Os americanos é que preferiram apresentar a denominação de uma forma mais genérica, e é por isso que eles utilizam a expressão human rights, e nós também. Tá? Porque, prioritariamente no Brasil, direitos humanos é a denominação mais utilizada. E há também quem, isso eu falei agora rapidamente, como Álvaro de Vita, que é, dentro da ciência política brasileira, o maior conhecedor do chamado liberalismo de princípio, então é o maior conhecedor da doutrina criada por John Rawls e continuada por Ronald Dworkin, denomine de direitos liberais. Tá? Aliás, Álvaro de Vita, num livro chamado Justiça Liberal, que é a dissertação de mestrado dele, publicado em 1993, quando utiliza essa denominação, direito liberal, como sinônimo de direitos humanos, o que ele, naquele momento, provavelmente gostaria era que essa expressão popularizasse uma ideia que havia sido apresentada por Rawls e que ele comungava. Por quê? Porque, como eu disse há pouco, a partir de Rawls, em 1971, com a teoria da justiça, a ideia de direitos humanos para essa corrente da filosofia política, o liberalismo de princípio, ou liberalismo igualitário, como diz um canadense chamado Kinnigan, ou até o liberalismo kantiano, como diz Álvaro de Vita, para essa corrente de liberalismo, os direitos liberais não eram mais apenas os direitos de liberdade. Eles também passavam a incluir os direitos de igualdade. Até porque toda a teoria de Rawls é baseada no fato de que os bens primários sociais, e se nós quisermos, vamos ler os bens fundamentais, e por bem vamos entender direitos fundamentais, os direitos primários sociais, não são mais apenas a liberdade e o direito. Passam a ser a liberdade, o direito, a igualdade de oportunidades, a renda e a riqueza. E por renda e a riqueza, entendendo os direitos sociais mesmo, saúde, educação, trabalho, assistência, o que eles não têm e nós, do ponto de vista normativo no Brasil, até temos. Registro feito do ponto de vista normativo, temos. Tá?
E aí o que Álvaro de Vita queria era dar para essa uma conotação diferente para essa denominação de direito liberal. Ele queria dizer, agora, quando nós falamos de direito liberal, nós estamos falando também dos direitos de igualdade. E, portanto, isso é sinônimo, sim, de direitos humanos. Acabou não prevalecendo, né? Nem sempre a vontade dos autores prevalece. Principalmente um autor que trabalha com um universo que, para nós, no Brasil, é limitado, que é a filosofia política, de uma forma ainda um pouco mais limitada, trabalhando com uma corrente específica da filosofia política, que é o liberalismo de princípio. Tá? Mas vocês vão encontrar em alguns textos essa denominação, embora não necessariamente ou não nos textos jurídicos. Por fim, uma questão que para nós é óbvia, mas sempre vale a pena ressaltar, é a questão dos direitos fundamentais. Né? É a necessária distinção que nós fazemos entre direitos humanos e direitos fundamentais. Eles têm, como eu digo aí no outro lado da moeda, a mesma essência. Eles têm a mesma finalidade. Eles visam garantir ao ser humano um mínimo de direitos, considerado indispensáveis. Depois a gente vai ver para que eles são indispensáveis. Porque isso envolve uma discussão teórica que é um pouco mais profunda do que a gente normalmente costuma travar. Até porque existem certas correntes da filosofia moral que predominam, eu pertenço a ela, então, sinto muita vontade, mas elas predominam e acabam obscurecendo a discussão, né, Tereza? Mas o certo é que, embora eles tenham a mesma essência, a mesma finalidade, se destinam a proteger o direito ou a garantir ou a reconhecer a existência de direitos indispensáveis do ser humano, e eles são distintos. São distintos porque são provenientes de diferentes centros de poder, tá? E, portanto, têm abrangências territoriais distintas. Quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando de direitos que são válidos ou que devem ser vistos como válidos, como reconhecidos em qualquer lugar do planeta. Quando nós falamos de direitos fundamentais, nós estamos relacionando claramente aos direitos que são reconhecidos dentro de uma ordem jurídica determinada. Tá? Naquela concepção de que o ordenamento jurídico é o conjunto de normas que o Estado reconhece. Não que ele produz, mas que ele reconhece. Dá uma abrangência muito maior. Mas ainda assim limita ao território onde o Estado, ou espaços onde o Estado exerce a sua soberania. E não para além disso. Os direitos humanos, não. Eles são vistos como algo que é global. Ou, para usar a palavra mais correta, universal. Tá? Aliás, uma observação que eu deveria ter feito ao início, até porque isso faz diferença para quem me ouve, porque compreende imediatamente a lógica do meu pensamento. As pessoas normalmente não gostam de se vincular a determinadas correntes do pensamento, principalmente do pensamento filosófico. Eu não tenho esse problema, né? Com os erros e acertos das correntes que eu resolvi aderir, né? A minha vinculação é uma vinculação óbvia e aberta exatamente para que não se cobre de mim coerência para além do que aquelas correntes são capazes de oferecer, em termos de coerência. Então, embora, às vezes, quando eu digo para os professores da Europa com quem hoje em dia atualmente convivo, ou fosse principalmente da Federal do Pará, né, eu sou um kantiano, no sentido de que a concepção expressa por Kant dentro da filosofia moral é uma concepção que, para mim, em determinados aspectos, é insuperável. Não só para mim. O ordenamento jurídico trabalha com a concepção de Kant em diversos aspectos, né? Não só no nosso ordenamento interno, como na própria concepção mesmo de direitos humanos. A fundamentação da metafísica dos costumes goste-se ou não, o documento ou o texto doutrinário da filosofia moral que orienta toda a discussão de direitos humanos em todos os organismos internacionais. E sou, embora isso exija mais riscos do que ser um kantiano, um liberal de princípio, no sentido de que eu acredito que essa é a corrente da filosofia política que melhor equaciona dois ideais políticos, ou dois princípios, como nós do direito costumamos chamar, que são indispensáveis: a liberdade e a igualdade. Eu creio que não há, hoje em dia, nenhuma formulação teórica que se equipare ao liberalismo de princípio, por dois motivos. Primeiro, porque ele trabalha com esses dois valores, com esses dois ideais políticos,
de uma forma em que um não predomina sobre o outro. Não na formulação antiga de Rawls, mas na formulação atual, embora Dworkin tenha morrido em fevereiro, de Ronald Dworkin. E segundo, porque é uma corrente do pensamento político que trabalha com o ser humano que nós conhecemos. Porque o grande problema de trabalhar com formulações utópicas, como é, por exemplo, o marxismo, e o marxismo tem uma formulação fantástica, mas ele trabalha a partir de uma ideia utópica de ser humano. O ser humano altruísta, aquele que é capaz de usar apenas aquilo que ele precisa e é capaz de dar tudo aquilo que ele é capaz de produzir. A máxima da utopia, das correntes utópicas, é de cada um conforme suas capacidades, a cada um conforme suas necessidades. Esse ser humano é fantástico, mas ele não existe. Ele não existe. Eu prefiro, então, trabalhar hoje em dia com pensadores que trabalham com um ser humano real, aquele que nós encontramos no dia a dia, aquele que tem interesses, que não é necessariamente desinteressado das outras pessoas, mas é um ser humano que tem interesses próprios. Não é um egoísta, mas é alguém que é capaz de impor, dentro dos limites que o ordenamento permite, os seus interesses em busca de cumprir aquilo que todo ser humano quer, que é o seu plano de vida. Ou seja, cumprir as suas metas. E esse ser humano só existe no liberalismo de princípio. Esse é o ser humano com que Rawls trabalha. Por isso que ele diz que a justiça, a principal circunstância da justiça, ou seja, a razão de existir da justiça, é a existência dos interesses. Veja como nós fazemos, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, traduzindo no direito uma formulação que aparentemente está longe da gente. O que é que dispõe o artigo 81, parágrafo único, inciso 2, inciso 2 da Lei 8.078 de 90, do Código de Defesa do Consumidor? São direitos ou interesses coletivos, os transindividuais de natureza indivisível, pertencentes a uma categoria, classe ou grupo de pessoas, ou uma coletividade determinada, se nós quisermos traduzir, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Esse é o reconhecimento de que a definição se dá a partir do principal fenômeno jurídico. Porque o principal fenômeno jurídico, ou a principal razão de ser do direito, do ponto de vista da filosofia, se eu trabalho em filosofia, talvez devesse... a principal razão de ser do direito é a produção da justiça. Mas não é. Do ponto de vista pragmático, a principal razão de ser é a tutela dos interesses, a relação que o homem tem com os bens da vida. Porque interesse é a ligação entre o homem e os bens da vida. Mas nós não fazemos isso na perspectiva desse fenômeno que é o interesse. Nós fazemos na perspectiva de um outro fenômeno, que é o conflito de interesses. E é isso, por exemplo, que Rawls diz, que a justiça só se justifica, que a principal circunstância, portanto, da justiça é a possibilidade, é o fato das pessoas terem interesses próprios e a possibilidade desses interesses próprios se tornarem antagônicos, de eu pretender, de uma forma contraposta, o mesmo bem da vida que outra pessoa pretende. O artigo, o dispositivo que trata dos interesses coletivos, revela essa possibilidade na definição do interesse, classificando ou definindo a partir da possibilidade do conflito. Por isso que ele diz uma relação jurídica base com os outros integrantes, com os integrantes dessa categoria, classe ou grupo de pessoas, ou com a parte contrária. Que parte contrária? Nós só estamos falando, por enquanto, da relação do homem com os bens da vida, ou daquela coletividade com os bens da vida. Ele já pressupõe a possibilidade desse interesse ser contraposto. E é com esse ser humano que Rawls trabalha. É por isso que uma das críticas mais ácidas que se faz ao marxismo não tem razão de ser. Eu endosso uma série de críticas, mas uma delas não tem razão de ser. Alguns dizem, o marxismo não tem uma teoria da justiça. É verdade, o marxismo não tem uma teoria da justiça. Porque na doutrina marxista não há a principal circunstância da justiça. Se todos têm um trabalho de acordo com o que é vontade da coletividade, se nós não temos, porque o comunismo acaba
com a luta de classe, nós não temos a possibilidade de existir interesses contrapostos. Se não tem interesse contraposto, não tem por que ter justiça. Por isso que Marx dizia, justiça é uma ideia burguesa. Né? E aí, por que está dizendo isso? Está dizendo isso porque ele não reconhece a existência das circunstâncias que levariam à ideia de justiça. Bem, mas a filosofia política não é bem o tema. Então, voltando aqui, tá? Só para entender por que eu faço essa distinção tão facilmente. Alguns autores não fazem. Se nós formos ver, a junção dos direitos humanos aos direitos fundamentais é feita por autores importantes no Brasil. Alexandre de Moraes é um autor importante constitucional e ele tem um livro chamado Direitos Humanos Fundamentais. Mais importante do ponto de vista do reconhecimento do universo, dentro das pessoas que compõem o universo jurídico, mais importante que Alexandre de Moraes é Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que também tem um livro chamado Direitos Humanos Fundamentais. Ou seja, faz a junção pela possibilidade que existiria de nós termos esses dois conjuntos considerados como um conjunto maior. Eu penso que, evidentemente, que do ponto de vista pragmático, no plano interno dos Estados, eles se confundem. As normas de direitos humanos que nós absorvemos com o quórum das emendas constitucionais, na aprovação pelo Congresso Nacional, terão status constitucional e, portanto, terão status de direito fundamental. O que não quer dizer que nós não possamos reconhecer que essas normas são produzidas inicialmente por centros distintos de poder. Lembrando que centro de poder é uma denominação que eu utilizo, eu sempre esqueço, tem certas observações que precisam ser feitas. Centro de poder é uma expressão que foi cunhada no Brasil, acho que penso por Miguel Reale, lá nas lições preliminares. O que é um centro de poder? É um ente ou pessoa capaz de produzir normas jurídicas. O que para nós, que eu não conheço a Procuradora da República que está no curso, da informação que esse pessoal nós só tínhamos uma, mas o que nós, majoritariamente do direito do trabalho, conhecemos como centro de positivação, pela influência nítida do professor Amaury Mascaro Nascimento. Então, o que o Amaury Mascaro chama de centro de positivação, na filosofia do direito, Miguel Reale denominava de centro de poder, ente ou pessoa capaz de produzir normas jurídicas. Então, são centros de poder distintos. Qual é o centro de poder dos direitos humanos? No aspecto normativo, claro, falando. Os organismos internacionais que se ocupam da produção dessas normas. A Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho. E o centro de poder dos direitos fundamentais? Cada Estado soberano, a partir do processo em que ele reconhece a validade das normas no seu plano. Tá? Ainda assim, a ressalva de que eles têm a mesma essência e, portanto, não há nenhum problema que a gente, às vezes, trate um como o outro, apenas tendo consciência de que essa distinção, do ponto de vista doutrinário, pelo menos, se justifica, do ponto de vista prático também. Bem, aqui uma definição, e é importante eu ter feito aquela observação antes da definição, porque essa é uma definição calcada claramente na concepção kantiana. Então, direitos humanos é o conjunto de direitos necessários à preservação da dignidade do ser humano em qualquer lugar do planeta. Ou conjunto de direitos indispensáveis para que a pessoa humana possa praticar os atos necessários ao cumprimento do seu plano de vida. A primeira definição deriva claramente da concepção kantiana de dignidade, e a segunda é uma homenagem minha ao pessoal da filosofia política ou ao pessoal do liberalismo de princípio, porque na filosofia política tudo começa e termina a partir do que se chama de bem-estar. Todos nós, quando estudamos a discussão da felicidade, sempre iniciamos a discussão da felicidade pelo primeiro autor que sistematizou essa questão, Aristóteles, e Ética Nicômaco. Mas sistematizou a ideia da busca da felicidade porque nós traduzimos mal do grego antigo, que aqueles que entendem grego antigo dizem que não está escrito ali felicidade. Eudemonia significaria um bem-estar. Então, toda a filosofia sempre está em busca do bem-estar. Porque, na verdade, é isso que nós fazemos a nossa vida toda.
Para nós que já trabalhamos, já vivemos a vida há mais tempo, isso é mais fácil compreender. Mas eu, às vezes, com o ceticismo dos meus alunos de graduação, eu acabo com esse ceticismo de que o bem-estar, na final, é a razão de tudo, ou o cumprimento do plano de vida é a razão de tudo, para qualquer ser humano, a não ser aqueles que foram despojados de um direito que eu vou falar agora. Eu digo o seguinte: qual é a pessoa que vocês conhecem que não tem sonhos? Pois bem, o direito de sonhar, ou a busca do cumprimento dos nossos sonhos, é o que se chama na filosofia política de cumprimento do plano de vida, ou da busca do bem-estar. Todo ser humano sempre tem um objetivo para a sua vida. E isso começa com nossos sonhos, é o que justifica. Então, na concepção dos liberais de princípios, essa definição seria dos direitos necessários, os mínimos, para que a pessoa pudesse começar a buscar o cumprimento, a praticar os atos necessários ao cumprimento do seu plano de vida. Na concepção que deriva da visão kantiana, é o conjunto de direitos necessários à preservação da dignidade do ser humano em qualquer lugar do planeta. Tá? A gente acho que ainda volta a essa discussão quando for discutir a questão desses direitos gestados no plano internacional e os direitos que são gestados a partir do que o pessoal da antropologia denomina de saber local. E que, claro, tem uma importância que é muito grande. Tá? Embora a doutrina de direitos humanos mais tradicional reconheça um patamar, reconheça esses direitos num patamar inferior, evidentemente que nós que vivemos o dia a dia sabemos que as normas provenientes de cultura ou das culturas não podem ser simplesmente ignoradas, porque elas rigorosamente se impõem. E aí a discussão é saber como é que nós compatibilizamos uma coisa à outra. Isso a gente pode ver daqui a pouquinho, ou vai ver daqui a pouquinho. Tá? Eu quero, entretanto, voltar para uma discussão que eu comecei a travar quando eu falei da evolução histórica. Porque toda evolução histórica se justifica para explicar essa discussão relativa à classificação dos direitos humanos. Eu, que não comecei tradicionalmente nos direitos humanos, comecei no direito sindical, como eu queria saber, minha formação no mestrado e doutorado foi em direito sindical. Agora eu quisesse estudar ciência política, mas o meu orientador não queria que eu estudasse ciência política e, como ele determinava, eu estudei direito sindical, comissão de empresa. Mas o certo é que toda a discussão que a gente vê dos direitos humanos, para quem é de fora, parece, às vezes, uma aberração. Por quê? Porque as dimensões dos direitos humanos e a classificação dos direitos humanos, ela é feita numa perspectiva que não é jurídica. A classificação dos direitos, do conjunto mais importante de direitos que um ser humano pode ter, não está baseada no direito, está baseada na história. A classificação tradicional, eu digo aí, baseada na perspectiva histórica, propõe uma tipologia infindável e baseada em um critério não jurídico. Esses dois argumentos já seriam suficientes para a sua rejeição. Ainda assim, a doutrina ignora outras tentativas e se preocupa simplesmente em reproduzir. Em outros países, de uma forma um pouco mais comedida. Não conheço, pode até haver, mas não conheço da doutrina de direitos humanos que eu conheço dos outros países, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, até que os americanos têm uma dificuldade até de ultrapassar os direitos de liberdade, né? Então, ampliar a definição, a classificação, aí que eles teriam mais dificuldade ainda. Mas os europeus, em geral, ainda estão discutindo a terceira dimensão dos direitos humanos. Pérez Lúnio, num livro que tem 10 anos, e 10 anos por direito é muito pouco, né? A terceira geração de direitos humanos, que é um livro famoso, né? Ele ainda discute qual é o conteúdo da terceira geração de direitos humanos. Nem se vincula ao vocábulo dimensão, ainda utiliza a denominação tradicional, geração. Discute ainda o conteúdo dessa terceira dimensão dos direitos humanos a partir de uma perspectiva própria dos modelos constitucionais, do Estado liberal de direito, do Estado social de direito,
e do Estado democrático de direito. É uma discussão que, para eles, então, ainda está pelo meio. No Brasil, não. No Brasil, nós já temos autores que há muitos anos, e autores importantes, e com uma produção reconhecida. Portanto, não tenho nenhuma crítica aos dois autores. São autores conhecidos, importantes, e que têm conhecimento para apresentar. Mas, ainda assim, nós temos autores no Brasil que já discutem a existência de uma quarta geração de direitos humanos, como o professor Paulo Benavides. Ou de uma quinta geração de direitos humanos, como o professor Celso Lasso. E por quê? Porque, como ela é baseada na história, uma classificação não é jurídica, e sim no surgimento dos direitos ao longo da história. Bobbio dizia que os direitos humanos não podiam ter um fundamento, primeiro porque eles eram história. Depois nós vamos discutir a questão do fundamento. Mas ele começava por aí. E isso realmente tem uma verdade absoluta. Os direitos são construídos a partir de perspectivas históricas. Só que utilizar a história para a construção da própria classificação significa ter uma tipologia que não terminará. Nós ficaremos sempre acrescentando uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima dimensão. E isso me incomoda muito, porque, embora eu trabalhe muito no plano da filosofia, eu sou claramente um pragmático. E me interessa ter modelos que possam ser compreendidos com facilidade. A partir dessa ideia, e usando um pensamento que não é originariamente meu, até gostaria que fosse, mas do professor Vides Santiago Guerra Filho, na época professor da Federal do Ceará, eu não sei onde é que o professor Vides hoje em dia leciona, já lecionou na PUC de São Paulo, onde eu fiz o doutorado, não sei onde ele está agora, mas o professor Vides, numa obra coletiva de 10, 15 anos atrás, ele discute a possibilidade de nós classificarmos direitos humanos, não mais na perspectiva geracional, para nos correr o risco de achar que uma geração supera a outra, e sim mais numa perspectiva dimensional. Ele tenta relacionar isso aos interesses, mas não faz isso de forma sistemática. E eu, aproveitando esse pensamento inicial do Vides Santiago Guerra Filho, tenho classificado os direitos humanos não mais na perspectiva da história, e sim na perspectiva do que, como eu disse para vocês, eu considero ser o principal fenômeno do direito, que é o interesse, a própria razão de ser do direito. Então, se o conjunto é importante, vamos relacioná-lo ao que é mais importante para que o direito exista, que é o interesse, a relação das pessoas com os bens da vida. E eu, então, tenho dito que a primeira geração, e mais, a vantagem dessa classificação que o Vides propôs e que eu sistematizei, é que ela não é uma classificação nova, ela aproveita uma classificação que já existe e apenas torna essa classificação finita, ou seja, ela fixa uma classificação que, a não ser que nós reconheçamos outras espécies de titularidade, que não a titularidade individual, a titularidade coletiva, a titularidade difusa, não se modificará mais. Por quê? Porque a primeira dimensão ou geração dos direitos humanos, que é a dos direitos de liberdade, dos direitos civis e políticos, passa a ser relacionada aos interesses individuais, porque ela é exatamente isso. Uma dimensão onde se reconhece direitos humanos para os indivíduos singularmente considerados, que é assim que nós concebemos os direitos civis e políticos. Uma segunda dimensão dos direitos de igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais, que não está mais vinculada a um determinado momento da história, e sim a um conjunto específico de interesses. Quais? Os interesses coletivos. Isso já está no slide seguinte, que é a alternativa. E uma terceira geração, ou dimensão, que eu prefiro dimensão, dos interesses difusos, que estão relacionados aos interesses de toda a humanidade, e, em alguns casos, aos interesses públicos primários. Por quê? Porque o primeiro direito de terceira geração que foi reconhecido não foi um interesse difuso. Embora a Convenção sobre o Direito do Mar, ela no artigo 136, faça aquela previsão expressa e aclare bem a discussão, na Carta Africana de 81, e nos considerando dos pactos de 66,
tanto no civis político quanto econômicos, sociais e culturais, que nós encontramos a primeira discussão do que viriam ser direitos de toda a humanidade, ou direitos de fraternidade, não ainda necessariamente de toda a humanidade. É quando se coloca nos considerandos, o que vai ser repetido como direito na Carta Africana, o direito ao autodesenvolvimento, o direito à determinação dos povos e o direito ao autodesenvolvimento, que interessa muito para os africanos por conta do seu passado nada glorioso de colônias das potências europeias. Então, eles vêm e afirmam que um dos direitos é o direito ao autogoverno, o direito de se desenvolver com liberdade, sem as amarras de um Estado protetor ou de um Estado colonial. Tá? Esses que se confundem, aí, nesse caso, com o interesse público primário, também compõem a terceira dimensão. Tá? Essa é uma classificação que não logrou sucesso, no sentido que todos ainda não logrou. Eu só vi no escrito do Pires, nos que eu reproduzo, porque isso eu mesmo faço, e dos meus alunos do mestrado, doutorado, claramente influenciados por mim. Tive que influenciar em alguma coisa. Mas penso que ela é uma classificação alternativa e mais atraente à classificação histórica. Não porque é minha, porque nem é minha, eu sou vivo, mas sim porque ela é uma classificação, primeiro, baseada no direito, segundo, uma classificação que não é mutável e, portanto, permite uma maior compreensão, no sentido de que ela é mais estável, ela é mais equilibrada. Tá? Mas isso, claro, não vai mudar. Bem, um dos pontos mais importantes para nós discutirmos direitos humanos, e talvez o que gere a maior, ou comece a gerar maiores discussões, é o fundamento dos direitos humanos. E eu começo com um autor que disse claramente não existir um fundamento único para os direitos humanos. Então, vamos começar com quem negou essa possibilidade. Tá? E quem negou essa possibilidade foi um dos grandes humanistas que nós tivemos, o positivista Norberto Bobbio. Um livro conhecidíssimo, A Era dos Direitos. Norberto Bobbio, na Era dos Direitos, logo no início, e numa visão própria dos positivistas, afirma a impossibilidade de nós termos um fundamento único dos direitos humanos, dizendo que o que é possível é encontrar diversos fundamentos. Por quê? Porque são direitos construídos historicamente por realidades distintas, são direitos completamente heterogêneos, alguns se vinculam ao grupo, outros se vinculam aos indivíduos, e nessa miscelânea toda, Bobbio entendia que não era possível ter um fundamento comum. Ainda bem que não prevaleceu, porque se tivesse prevalecido a concepção de Bobbio, a ideia de direitos humanos tinha enfraquecido, embora devesse ser fortalecido. Porque um conjunto só existe quando eu sou capaz de fundamentar todos os elementos desse conjunto da mesma forma. Nós definimos de duas formas, comparando e separando. Se vocês forem ver, qualquer definição ou inclui o elemento em algum lugar ou o exclui de outros elementos, da similitude com outros elementos. Imagine um conjunto sem um fundamento. E seria isso que nós teríamos se prevalecesse a visão positivista, muito bem exposta por Bobbio nos 2 primeiros capítulos, se não me engano, da Era dos Direitos. Bobbio, na verdade, estava preocupado era com o que ele ia discutir no 3º capítulo, ou no capítulo seguinte, que eu acredito, minha memória não está falhando, é o 3º. Ele queria discutir a proteção dos direitos humanos. É por isso que é famosa uma frase de Bobbio, todo mundo já leu, todo mundo já ouviu, de que o importante para os direitos humanos não é fundamentá-los, e sim protegê-los. É claro que é importante a proteção dos direitos, mas mais de forma antecedente, do ponto de vista cronológico, antes de proteger um conjunto, pelo menos eu tenho que reconhecer que esse conjunto existe. E reconhecer que esse conjunto existe, reconhecer propriedades comuns a todos os elementos. E, portanto, a possibilidade de existir um fundamento.